desculpem o atraso. Eu sou a Thaís Brasileiro, advogada trabalhista há mais de 10 anos. E nessa série de lives que eu vou fazer ao longo dessa semana e da outra semana, eu vou mostrar para você os atalhos e os obstáculos, ou seja, o que pode te ajudar ou atrapalhar a criar o seu negócio lucrativo dentro da advocacia trabalhista, se tornando uma referência na área. Ou seja, o que nós queremos? Viver da advocacia trabalhista. Então, o atalho de hoje é transformar a sua advocacia numa empresa de forma fácil e barata, rápida. Para isso, o que acontece? Ser um advogado humanizado com uma advocacia profissional precisa de alguns atalhos, alguns retoques. Às vezes você já até faz alguma coisa aí, mas você precisa de entender primeiro o que é a advocacia humanizada. Então, o que é ser um advogado humanizado? Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que somos seres humanos, todos. Independente se for uma empresa, uma PJ, atrás dela sempre tem outro ser humano. O seu diretor, o seu executivo, o seu gerente, os trabalhadores, todos em pé de igualdade, todos seres humanos com suas dores, suas habilidades, suas qualidades. E quando a gente traz esse olhar humanizado, a gente traça o nosso caminho através da empatia, a gente gera conexões. Então, trabalhar a dor do outro é gerar conexão, é gerar empatia. E isso vai te transformar um advogado cada vez mais humanizado, que antes de falar em números, fala sobre as dores, fala sobre o que incomoda essa pessoa, o que levou ela a procurar um advogado. E do lado de lá, a empresa, qual que é a dor dessa empresa? Se hoje ela tem um passivo trabalhista muito grande, significa que a dor dela está em mal gerenciar, né, os trabalhadores, os direitos, toda aquela série de leis e obrigações trabalhistas que a empresa deve cumprir. Então, os dois lados, independente de onde você esteja, independente do seu patrocínio, seja pelo reclamante ou pela reclamada, sempre terão as dores e a necessidade de sermos empáticos, inclusive ao tratar com o nosso colega. A advocacia humanizada também pressupõe tratar ao outro com urbanidade, cordialidade, ter a escuta atenta, realmente escutar com ouvidos de escutar. O que significa isso, Thais? Acolher, trazer para si toda a situação daquela pessoa e tentar entender, tentar se colocar no lugar dela. Bom dia, colega, seja bem-vindo. Então, dentro da advocacia humanizada, você pode ter certeza que quanto mais próximo, mais humano, mais atento ao que aquela pessoa traz para você de dor, mais você vai se tornar um advogado empático, um advogado que sabe acolher, um advogado que tem a habilidade necessária para escutar e para enxergar quais são as dores daquele cliente. Bom dia, doutor Rodrigo, seja bem-vindo, prazer tê-lo aqui comigo nessa live. Então, ser o advogado humanizado vai trazer esse diferencial para você. Não seja aquele repetidor de leis, repetidor de juridiquês, não. Entenda qual que é a linguagem que vai te aproximar do seu cliente, o que você pode trazer da rotina dele à sua advocacia para fazer com que ele gere conexão e lá na frente ele possa falar assim, nossa, que bacana, aquela advogada de fato, ela entendeu o que eu tô sentindo, ela sabe conduzir de uma maneira que ela não está pensando e nem prometendo resultados, ela não está pensando no viés financeiro. Ele virá, mas o que o cliente procura imediatamente da gente é resolver a dor, resolver o problema, distanciar aquilo que traz dor para ela, aquilo que é a pedrinha no caminho dela ali naquele momento, solucionando. Então, quando ele te procura, ele não quer saber do direito, ele não quer saber do juridiquês, ele quer saber o seguinte, ela vai solucionar meu problema? A forma que vai solucionar também tão pouco importa, que isso vai para um viés técnico.
ela tem capacidade de solucionar meu problema? Ela tem habilidade não só técnica, mas essa escuta atenta, ela tem habilidade emocional para me acolher? Isso vai gerar conexão e isso vai te tornar um advogado humanizado. Não é aquele advogado copia e cola e nem advogado que está atrás apenas dos resultados, né? Como que isso vai te ajudar? Principalmente trabalhador, pessoal, reclamante, as dores são inúmeras. Então, quando você atende um reclamante e você já sabe as dores que envolvem a categoria, por exemplo, os bancários, nós sabemos que a maior dor do bancário é vender a sua hora de trabalho, a sua força de trabalho, além do contratado, dentro das horas extraordinárias. Então, essa é a maior dor daquele bancário. Então, ao atendê-lo, quando você chegar naquela virada do direito, você passou do acolhimento e já vai passar para o direito em si, você vai explorar as dores dessa categoria que você já previamente conhece. Isso vai te ajudar a gerar conexão imediatamente e ele te contratar como advogado. Em um segundo momento, quando a gente estiver falando dos resultados, do que você conseguiu solucionar, a dor dele, o viés jurídico, ele vai trazer mais clientes para você, o famoso boca a boca. Então, isso vai te ajudar em 2 pontos. Em ser contratado, porque você teve a escuta atenta, você teve o acolhimento, você teve a empatia. E aí, no segundo momento, você vai atrair mais clientes através da indicação, da prospecção por indicação. Então, você já se torna autoridade para aquele cliente, referência naquela área, e ele vai ser o seu maior marketing, ele vai ser o seu propagandista por aí, traindo e atraindo mais clientes para você. Então, pessoal, sendo assim, será o que é transformar a sua advocacia humanizada em um negócio, em uma empresa? O que isso vai mudar? Você deixar de ser Thaís, pessoa física, advogada, para se tornar uma sociedade de advocacia, deixar de ser uma PF atendendo para ser uma PJ atendendo. O primeiro ponto que eu enxerguei, a virada de chave que transformou a minha advocacia lá em 2016, foi deixar de ser advogada pessoa física para ter o meu CNPJ, para ter o meu viés empresarial. Porque sim, a advocacia é um negócio. Nós não estamos falando do status mercantil, até porque é proibido dentro do nosso estatuto, mas é uma empresa. Demanda gestão financeira, gestão administrativa, gestão técnica, gestão se você tem equipe, gestão estratégica para atrair novos negócios para o seu portfólio. Então, é um viés empresarial que nos falta na advocacia enquanto pessoa física. Então, a primeira virada de chave é transformar a sua advocacia através do status empresarial. Trazer o PJ para dentro do seu cotidiano, transformando a sua advocacia em uma empresa, um CNPJ. Isso vai fazer você mudar o seu paradigma. Você vai passar a enxergar a sua advocacia como um negócio, como uma empresa, vai buscar ter estratégias, um modelo de negócio suficiente para pagar os seus custos, para retirar a Prolabore, para atrair novos clientes, para saber se você deve expandir ou se você deve parar de atrair novos clientes, porque você já está na sua capacidade de atendimento, né, personalizado e com qualidade. Isso vai deixar você mais profissional, você vai ultrapassar a barreira do amador, não estou falando do amador do sentido pejorativo, que você pode ter a mesma perfeição técnica e a mesma qualidade, o mesmo domínio técnico, sendo PF ou PJ, mas você vai ultrapassar a barreira do amadorismo. Você vai se tornar uma PJ, você vai emitir nota fiscal eletrônica. Quando você for contratar, você vai contratar através de um contrato com viés empresarial. Você vai ter direito a acesso a linhas de crédito específico para a empresa, você vai ter um potencial de crescimento muito maior. Às vezes, a curto prazo você não vai enxergar isso, mas a médio e longo prazo, isso vai verdadeiramente transformar a sua advocacia, que foi o que aconteceu comigo em 2016. Então, quando eu abri o meu escritório em 2011, veja bem, eu fiquei de 2011 a 2016, 5 anos. Trabalhando como Thaís, pessoa física, advogada, meu nome, né? E aí eu tive essa virada de chave e foi através de uma dor que eu resolvi
abrir a minha empresa e foi a melhor coisa que eu fiz até esse momento do ponto de vista de negócio dentro da minha advocacia. Isso vai te ajudar, então, a transformar a sua advocacia, a escalar o seu negócio, a ter um viés que te possibilite estudar novos mercados, trazer novos serviços dentro do seu portfólio. Quais são as duas principais objeções que nós advogados temos quando a gente escuta sobre a existência desse atalho? Porque o que eu trouxe aqui para vocês foi um atalho. Para transformar a sua advocacia, faça essa virada de chave. Transforme a sua advocacia do ponto de vista empresarial. Enxergue ela como um negócio e se torne uma PJ. Então, quais são as duas principais objeções? Não sabe o tipo societário que você deve abrir, não sabe qual será a carga tributária e, pelo contrário, acha que pelo fato de ser pessoa jurídica, você vai ter um escopo muito maior que você consegue carregar. E, pelo contrário, quando você se torna uma PJ, as coisas ficam mais claras, você precisa necessariamente de um contador para te ajudar na questão financeira, na questão de entradas e saídas, na sua escrituração contábil, e isso tudo vai profissionalizando e vai trazer números que você vai conseguir analisar a sua advocacia. Sua advocacia realmente está pagando as suas contas? Você precisa atrair novos clientes para ganhar mais honorários? Isso tudo são números que vão te conduzir para um outro patamar dentro da sua advocacia. Então, com tantas formas de se abrir um CNPJ, qual que é a melhor para você, advogado? Eu hoje tenho o entendimento que se você é sozinho, se você tem aí no máximo estagiário, abra sua sociedade unipessoal de advocacia. Você vai entender imediatamente que é a melhor carga tributária para você e que você vai ter o seu viés empresarial da mesma forma. Agora, se for o caso de você já ter um ou mais sócios, abra, regularize a sua sociedade de advogados. Você vai precisar fazer o seu registro na OAB, sua abertura de CNIS lá dentro do site da Receita Federal, você terá um CNPJ, você terá um endereço fiscal, você terá impostos a serem recolhidos mensalmente e na sociedade unipessoal você estará enquadrado no Simples Nacional. Só aí já é um grande benefício, porque o Simples reúne todos os impostos em um único imposto, em uma única alíquota. E isso vai diminuir a sua carga tributária. Por que fazer isso vai te ajudar? Por que isso vai transformar de maneira mais rápida? Então, quando eu ainda era pessoa física, a depender do volume de honorários que eu ganhava, eu pagava a alíquota máxima do imposto de renda, 27,5%. Vocês têm ideia da carga tributária de 27,5% nas costas do advogado, sozinho, que tem que gerir tudo e de repente receber um honorário ali poupudo, que demorou anos para receber? É só a gente fazer as contas. Suponhamos que você tenha recebido um honorário de resultado de R$100.000. 27,5% vai pegar grande fatia do seu mercado, do seu prolabore, da sua verba alimentar, que são os honorários. Sejam bem-vindos os colegas que entraram. Então, me conta aqui se tem alguma pessoa aí que já é sociedade unipessoal de advocacia. Então, o primeiro ganho que eu tive quando eu abri a minha sociedade unipessoal de advocacia foi carga tributária. Nesse ano de 2016, eu paguei, salvo engano, R$52.000 de imposto de renda. R$52.000 que eu poderia ter reinvestido na minha advocacia, que eu poderia ter retirada de prolabore, retirada de lucro, mas eu era pessoa física. Então, eu estava enquadrada na alíquota máxima do imposto de renda. E se eu já tivesse a minha sociedade unipessoal, quando eu emitisse a nota fiscal desses honorários, eu iria pagar a alíquota de 2% sobre esses honorários, né? Bom dia, doutora Nayara, seja bem-vinda. Então, o ganho foi assim, imediatamente. E aí, quando eu fui declarar o meu imposto de renda em 2017, eu fiquei assim, foram números que falaram para mim, olha, você teve a melhor decisão, você tomou a melhor decisão. Então, a carga tributária foi o fator determinante, foi a dor que eu senti para que levasse eu transformar a minha advocacia pessoa física
para a pessoa jurídica. O que eu fiz de errado tentando executar esse atalho? Eu tentei atrair novos clientes, só que eu ainda era pessoa física, e quanto mais clientes eu conseguia atender e eu conseguia prospectar, eu percebia que eu iria ganhar honorários, mas eu ainda não tinha parado para organizar tudo aquilo. Então, como os meus clientes praticamente 100% eram bancários, e dali viriam honorários ali de 20 mil, 10 mil, 30 mil, até maiores, eu não entendia que aquilo ali iria me gerar o imposto de renda de alíquota máxima lá na frente. Então, o maior erro que eu tive foi deixar de enxergar que era uma atividade que precisava que eu organizasse de forma contábil, de forma profissional, e que iria me exigir a criação de um CNPJ. Para quê? Para transformar minha advocacia, para continuar atendendo esses clientes que têm o salário em um patamar maior dentro de outras categorias, comparado a outras categorias. Então, o maior erro que eu tive para executar esse atalho foi demorar a perceber que a advocacia demanda sim uma gestão empresarial, uma gestão, um olhar de negócio, e tem como você transformar a sua advocacia imediatamente em um negócio lucrativo. Um pequeno passo que você pode começar aí imediatamente para aproveitar para executar esse atalho. Então, vejamos, você está aí, você ainda executa a sua advocacia como pessoa física, e você é sozinho, você não tem sócio, você não tem colaborador. Faça um levantamento de quanto que você ganhou de honorários de janeiro a julho desse ano, nós ainda estamos aí no dia 23 de agosto, e veja bem, faça realmente o que você ganhou de consulta, de honorários iniciais e de honorários de êxito. Suponhamos que já seja na ordem aí superior a 40 mil reais, eu imediatamente entendo e te indicaria a dar entrada com seu contrato de sociedade unipessoal de advocacia aí na sua seccional. Porque ano que vem, ao invés de você recolher os 27,5% sobre esses 40 mil, você ao longo dos próximos meses já pode ir recolhendo o simples sobre os honorários que irão entrar de agora em diante. Então, perceba que você já vai reduzir pela metade, pelo menos, a sua carga tributária ano que vem. E o outro ponto que você precisa levar em consideração para tomar essa decisão de vez e transformar a sua advocacia é o seguinte: dependendo da categoria de trabalhadores que você atende, eles são trabalhadores que declaram imposto de renda. Quando chega a época de declarar imposto de renda, eles te ligam e perguntam: doutora, você já me enviou o recibo de honorários? Quanto que eu vou declarar que eu paguei para você? E aí é um cliente que vai cruzar o seu CPF com o CPF dele. A Receita hoje em dia faz esse cruzamento e você tem grandes chances de cair na malha fina. E aí de ter um problema com a Receita Federal e ainda sujar o seu nome, estar submetida às multas da Receita Federal, que nós sabemos que são multas assim realmente de leão. Leão vem para abocanhar grande parte dos nossos ganhos. Então, o ideal é você já regularizar, sabendo que dependendo do seu cliente, se é um cliente que declara corretamente os pagamentos, o ganho e tudo no imposto de renda, ele vai receber simplesmente a sua nota fiscal emitida, vai declarar, você já tem a sua escrituração contábil e você não vai cair na malha fina da Receita Federal. Então, esse atalho que eu trouxe para você hoje, para você transformar a sua advocacia de forma fácil e barata, vai demandar você pagar um contador mensalmente, mas existem planos pela internet que eu já vi de R$100, de R$99. Às vezes tem um contador da sua confiança que você pode combinar de fazer um escambo mesmo na moda antiga, você presta algum serviço para ele, ele presta serviço contábil para você, você terá uma escrituração mensal que vai trazer para você de bandeja números. E de acordo com esses números, com base nesses números, você vai conseguir planejar a sua advocacia para os próximos meses, para o próximo ano. Você vai ter uma referência de quanto que você deverá recolher de imposto simples para o próximo mês, ao invés de pagar o imposto de renda na alíquota máxima no ano que vem. Inclusive, como Simples Nacional, esse ano eu tive benefícios de pagamento do Simples para a primeira parcela em novembro,
por conta da pandemia. Então é uma legislação que tenta ajudar o empreendedor brasileiro, que tenta trazer uma segurança jurídica maior para o empresário desse tipo de modalidade societária, que inclusive traz benesses como essa, um prolongamento maior no pagamento do imposto, uma alíquota reduzida. Quando o meu escritório ele estava com CNPJ lá em Vitória, no Espírito Santo, era da mesma forma. Depois eu fiz a alteração societária e trouxe a minha sociedade unipessoal para ser registrada aqui na OAB de Minas, e aí no CNPJ, dentro do site da Receita Federal, já está o endereço aqui. Então, assim, são alguns pontos burocráticos que você vai demandar um tempo, demandar um dinheiro ali, um investimento que eu considero baixo, fazendo a comparação com a alíquota máxima do imposto de renda, mas que vai transformar a sua advocacia em um negócio lucrativo. Isso qualquer área, mas eu estou falando aqui dentro da área trabalhista, quando você tem clientes, inclusive, que tem um patamar de salário aí acima de R$3.000 e que são declarantes de imposto de renda. Se tiver ficado alguma dúvida, podem me mandar aqui. Eu queria agradecer a presença de vocês. A live de hoje foi a primeira das 10 lives que eu vou fazer, e o atalho de hoje é exatamente esse: transforme a sua advocacia em uma empresa, crie a sua pessoa jurídica. Grande abraço para vocês, muito obrigada e até mais.